E aí, pessoal, tudo bem? Voltei. Essa aula está sendo patrocinada pelo Alessandro, que não pôde fazer a aula dele. E hoje o rolê aqui é de bicicleta, então a gente está dando esse rolê de bicicleta na Califórnia. Qual é a desse vídeo rolando aqui? Eu faço isso daqui para vocês escutarem e não assistirem. E durante muito tempo eu deixei o meu charzinho no BDO, fazendo alguma life skill para que vocês vissem alguma coisa na tela enquanto o papo rolava. Aquele monte de medalhinha na minha cabeça inspirou muita gente a querer jogar BDO. E eu acho que eu fiz muita gente gastar muitas horas do seu dia, da sua vida. Muitas vezes essas horas não foram tão produtivas quanto as minhas são jogando BDO, porque eu jogo BDO escutando vídeos, lendo livros, conversando com pessoas, trabalhando, ganhando dinheiro, acompanhando investimentos. Então o BDO para mim é outra coisa. Quando um cara chega para mim e fala assim, como que você consegue jogar BDO e ser tão AFK e fazer tanta coisa sem graça? É porque eu mal jogo. Só que aquelas medalhinhas, elas induziram muita gente a se engajar, inspirado numa motivação de, pô, deve ser legal ter umas medalhinhas igual a dele, então eu vou me esforçar também. E eu acho que fez muita gente perder muito tempo produtivo de sua vida. Então, se é para ficar deixando mensagens subliminares e inconscientes aqui, que não seja estímulo para que você comece a jogar um jogo. Tudo que eu puder fazer de força contrária para que você perca muito tempo da sua vida dedicado a uma coisa que vai te tomar muito tempo, que não vai voltar para você, se eu puder lutar contra isso, eu vou lutar. E toda vez que você vê uma paisagem como essa aqui, de uma pessoa que está pedalando de bicicleta, que fique aqui o meu incentivo, que você não seja como eu, letárgico, que você não seja como eu, sedentário, que você vá se exercitar e que você vai explorar o mundo, porque explorar o mundo de verdade, tudo bem que não é todo mundo que tem grana para isso, mas é muito mais legal do que explorar um universo, por mais imersivo que ele seja. Por mais imersivo que ele seja, é nesse mundo real que eu quero que você construa a sua vida e que você prospere. Porque a prosperidade num joguinho não necessariamente ela se refletirá em qualidade de vida para você e no seu futuro. Mande cartas para você mesmo, aprenda coisas hoje que construirão você melhor amanhã. O seu eu de amanhã vai te agradecer muito por você ter fechado o jogo e ter ido estudar. Nossa, Fausto, como você está ficando radical. Talvez. A gente deveria falar sobre capacitação e eu tô louco pra falar sobre capacitação porque finalmente vai ser um vídeo legal de fazer, porque eu acho que os dois primeiros eu só fiz porque eles eram necessários, porque eu precisava falar, mas nossa, o segundo vídeo ele foi difícil de fazer, de tão pesado que ele era. Eu preciso falar de FIIs também. Eu entendo que as janelas estão se fechando, que é um investimento bom, mas não vai continuar bom para sempre, então a gente tem que falar sobre isso logo. Mas eu quero aproveitar que esse assunto está em pauta, que as coisas estão frescas na minha memória, porque inevitavelmente eu vou perder tudo isso, e a gente vai falar sobre algumas outras barbaridades do Monark que não a que fez com que ele acabasse sendo desligado do Flow. Não sei se permanentemente, não sei se o podcast sobrevive sem ele do jeito que ele é engajante hoje. Eles vão ter que encontrar uma outra pessoa com que o público se identifique, uma pessoa que seja burra também pro espectador se sentir superior. Grande parte do tesão que as pessoas têm pelo Big Brother é porque elas se sentem melhores pessoas do que aqueles caras que estão lá dentro, e é isso que faz com que ela queira assistir cada vez mais. Então, se você colocar uma pessoa que você não alcança, se você colocar o Professor Rock, se você colocar o Clóvis de Barros para conduzir o flow, o espectador ele vai se sentir tão burro que vai falar assim, deixa esse negócio aqui pra esses intelectual aí, foda-se, eu vou fazer outra coisa. Então tem que ver, né? Tem que ver o que esse grupo de 80 pessoas vai decidir fazer com isso. Quiçá uma redenção, e eu não acharia isso de tudo ruim, dadas as devidas consequências aí que a gente percebe. Bom, Monark ele disse uma coisa incrível, e desculpa, eu não vou encontrar exatamente em que momento que ele faz isso, porque eu não vou lá voltar no vídeo, no podcast de novo e ficar procurando onde foi que ele falou isso. Mas teve uma coisa muito engraçada, uma barbaridade muito engraçada, que ele falou assim, cara, o Estado não pode dizer pra você que você tem uma raça. E isso denuncia, se não a natureza do Monark, a construção do personagem dele, porque, cara, do mesmo jeito que Felipe Neto tá muito casadinho com a esquerda,
Do mesmo jeito que quando você escuta o Felipe Neto, você percebe intencional inclinação para a esquerda, porque todos os corvelhos deles batem com o da esquerda, e isso é normal se você pretende um futuro político para si, ou se você pretende engajamento de uma parcela representativa da população para si. O Monark, ele também toma como verdades alguns dos gritos da direita que não fazem o menor sentido. E aí você pega aquele Morgan Freeman que fala assim, olha, para acabar com o racismo é só a gente parar de falar sobre ele. Se você quiser que o racismo deixe de existir, você tem que parar de falar de raça. E sempre tem alguém que fala assim, só existe raça humana. E é engraçado porque essas falas, esses motes, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Let's make America great again, Let's take back control, esses motes políticos, eles engajam porque eles são simples, eles são bonitos, eles evocam uma pureza e você fala, cara, é isso aí. Então é claro que você quer uma pessoa que fale pra você que o planeta não tá esquentando. É claro que você quer uma pessoa que diga pra você que o mundo pode ser simples e que simplesmente a gente pode não ter governos, que seria muito mais fácil. É claro que que o mundo seria muito mais fácil se a gente não tivesse oposição. Quer dizer, de forma irrefletida e burra, é muito sedutor esse discurso de que se não tivesse oposição, e já que a oposição é o mal, então só sobraria o bem e nós seríamos todos felizes. Mas isso é de uma ignorância, é de uma estupidez tremenda, que é fruto de falta de conhecimento e falta de reflexão. Então quando o monarca ele chega e diz assim, o Estado não pode dizer que você tem uma raça porque nós somos todos iguais, isso na perspectiva de quem fala e quem de fato acredita nisso é uma coisa muito bonita, só que ela desconsidera a realidade. Ela é bonita, é uma ideia muito bonita. É uma ideia muito bonita que todos nós sejamos humanos, que todos sejamos iguais, mas que não tenhamos raça. Então, eu quero trazer um pouco da minha bagagem. Eu vou, infelizmente, ser repetitivo com a vida do Tuba, que eu já repeti dezenas de vezes. E eu vou tentar não me emocionar com essa porra aqui, porque toda vez isso acontece. E eu vou falar também da vida de outras. Eu vou falar sobre outras coisas que eu presenciei. Eu cresci em hospital, mais ou menos, né? Mas com um pai com uma clínica e com um hospital, eu comecei a presenciar histórias muito cedo da minha vida. E uma coisa que eu presenciei na década de 80 foi uma senhora dizendo que ela não seria atendida por um médico negro. Essa senhora, ela disse, eu não vou ser atendido por um tição. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. Essa mulher, ela tinha ela era um ser humano mal em todas as instâncias da vida dela. Era uma pessoa iníqua, necessariamente que merecia ser aniquilada. Eu acho que ela era fruto da década de 80, em que as pessoas, elas ainda eram extremamente racistas e elas não lidavam com a naturalidade, com o fato de um negro não ser um favelado e de não ser um escravo alforriado e de não ser uma pessoa sem educação e de baixa qualificação. O cara tá pedalando nessa subida aqui, imagina a dificuldade que esteja a vida dele. Então, quando essa senhora ela diz assim, eu não vou ser atendida por esse tição, o que ela manifestava? Primeiro, uma crença de que a raça branca era claramente superior à do negro, que o negro, uma raça inferior, não poderia se qualificar através do estudo da medicina e não poderia ser um bom médico. E uma terceira coisa, ela manifestava muito mais o medo do tratamento dela ser mal feito e ela vir a morrer. Ela estava lutando pela vida dela. E lutando pela vida dela, com medo de ser mal diagnosticada, com medo de ter um tratamento errado, com medo de ter a vida dela impactada pela falta de competência do outro, ela deu vazão a uma crença que ela tinha de que a qualificação do outro era insuficiente e que, portanto, ela não deveria sofrer essas consequências. E sabe que é engraçado? Essa pessoa ela não foi rechaçada na década de 80. Ela obteve apoio das pessoas que estavam ao redor. E o hospital aceitou que o médico negro não tratasse essa senhora e essa senhora foi ser tratada por um médico branco. Isso não é a esquerda tentando militar e lacrar. Isso é uma experiência pessoal minha, foi uma coisa que eu vi. Então, coloque-se no lugar desse médico negro que
muito provavelmente foi a primeira pessoa que teve acesso à universidade e a estudos, e que batalhou a vida inteira para conseguir se formar numa faculdade, uma coisa que não é simples se formar em medicina, e vencidas todas as batalhas que ele teve ao longo de toda a sua vida, encontrar uma senhora que diz: eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu não vou me tratar com você porque você é negro, porque a cor da sua pele não me inspira confiança, logo eu quero outro médico, porque o meu plano de seguro cobre. Isso porque na época ela era atendida pelo INAMPS, ela não era atendida por um convênio. Então perceba que a gente precisou, como sociedade, evoluir bastante ao ponto de hoje, se você presenciasse uma cena dessa, eu tenho certeza que você ficaria chocado, chamaria a pessoa de escrota, sentiria vergonha perante um médico negro que está sendo desrespeitado com um comportamento desse e dissesse: olha, minha senhora, não dá mais para você se comportar desse jeito aí não, porque os tempos são outros, o país é outro, e não há espaço para racismo estúpido do jeito que você está apresentando. Então, o fato de eu não encontrar mais na década de 20 o mesmo comportamento que eu encontrava na década de 80 já é um sinal de que as coisas estão lentamente mudando. Só que essas coisas, elas não acontecem com a velocidade necessária para salvar as vidas das pessoas que estão sendo atualmente perdidas. Então, essa mudança é positiva. Ao longo das gerações, você está tendo uma mudança no pensamento de toda a sociedade? Tá, só que esse processo ele não está sendo tão rápido ao ponto de salvar a vida das pessoas que poderiam ser poupadas, que estão sendo aniquiladas. Por exemplo, aquele imigrante que foi linchado por causa de R$200 porque ele foi cobrar um trabalho que ele tinha feito. Quem que estraga esse debate? Quem é que estraga esse debate? Porque isso é uma coisa tão transparente, que o racismo existe, que nós precisamos lidar com ele, que qualquer duas pessoas que sentem para falar refletidamente, baseadas em realidade a respeito disso, elas vão chegar a resultados edificantes. Elas vão chegar à conclusão de que os negros, como um todo, precisam de uma reparação, porque eles têm mais dificuldades de viver do que os brancos, do que os amarelos, do que enfim. Quando você olha para isso, fica claro que a grande maioria das pessoas, das novas gerações, elas se dispõem a dar um tratamento humanitário e igualitário para todas essas pessoas. Só que o que ferra todo o debate? Ferra o debate essa disputa por engajamento. Essa disputa por engajamento que inicia esse ciclo de ódio que se retroalimenta. Você vai ter dois grandes lados, e um deles vai tomar para si uma bandeira de eu vou defender os negros, e o outro lado, que é antagônico a ele, não vê nada que lhe reste a não ser falar: porra, vocês estão fazendo barulho aí para uma coisa que não precisa, racismo nem existe. Então, quando você coloca o Kim e a Tabata para conversarem, embora tenha desonestidade intelectual muito grande ali, você vê que eles têm boas ideias, eles defendem boas ideias, mas a necessidade de antagonizar um ao outro é muito grande. Enquanto ela fala tem que ter cotas, ele fala que não tem. Enquanto ela fala que tem que ter determinada coisa, ele fala que não tem. E que determinadas coisas não devem ser reconhecidas, e que a coisa ela tem que ser feita de outro jeito. Porque quando ele é mais eloquente no debate, ou quando ela é mais eloquente no debate, quando um parece estar mais certo do que o outro, você consegue um engajamento. E o que eles querem no fim das contas? Eles querem votos. Então, por que o negro ele se lasca ao longo da história brasileira? Escravatura. E por que ele se lasca mais ainda hoje? Você tem o resultado da escravatura e você tem o desserviço, que é o debate político acerca de causas raciais. Porque essas causas raciais, elas deveriam ser debatidas fora do ambiente político, quando pessoas se reunissem para debater as diferenças de tratamento e o impacto do racismo da sociedade. E não vota em mim e não vota nela porque eu enxergo a coisa do jeito que tem que ser enxergado, porque a questão é simples e é lógico que eu tô certo. Porque esse debate, ele arruína a vida do negro, e ele deixa de salvar a vida de um monte de negros que poderiam ser salvos, porque você fica minimizando o problema, falando não tem nada disso daí não, os caras ficam de mimimi, é lacração, e isso é um desserviço muito grande, porque até o lado que defende, ele extremiza e trata a coisa de um jeito banal, porque precisa lacrar e imitar para cima do outro. Então, como que a gente poderia tratar isso? E tem um lugar de fala para falar sobre isso? É claro que não, eu sou japonês.
Mas é lidando com essas histórias reais. Se quer uma história, porque eu acompanho muita gente da vida corporativa, e eu vou contar a história de uma pessoa que me comoveu muito. Eu conheci... eu vou contar a história de uma pessoa que eu não vou falar o nome dela, mas ela foi a filha caçula de uma família de negros. A mãe dela passou um perrengue desgraçado para educar a primeira geração, os primeiros filhos, e eles tiveram que começar a trabalhar muito cedo para ajudar a família. E não tiveram oportunidade de se qualificar, de fazer faculdade, eles acabaram casando, tendo filhos e tendo empregos de baixa renda. Só que a filha caçula, ela já era resultado não da família que tinha uma mãe e 7 crianças para alimentar. Ela era fruto, ela adolescente, o ambiente dela era uma mãe com 7 filhos criados, formados, adultos, trabalhando, gerando renda e querendo contribuir com os estudos da filha mais nova. Então ela teve a oportunidade de ir para a faculdade. Ela era a única negra da sala na universidade pública onde ela passou, por ter feito o cursinho. E não tinha em quem se espelhar, não tinha em quem se identificar. Com louvores conseguiu um emprego, um estágio, com louvores foi efetivada, com louvores foi promovida, e na época em que ela era gerente, uma vez ela acordou e não teve tempo de fazer chapinha. Perceba, ela trabalhou até as 10 da noite na noite anterior, acordou atrasada e falou: vou correndo para o meu trabalho. Ela foi para o trabalho e nesse dia ela não fez chapinha. Primeira reunião do dia, às 9 da manhã. A reunião foi das 9 da manhã até as 10. Quando o grupo saiu da sala, ela ficou com o diretor dela, com o chefe dela. Quando a turma toda saiu, o chefe estava com uma cara fechadíssima para ela. Fechadíssima. Um diretor já de idade, cerca de 65, 70 anos. Ela no começo da carreira ali, nos seus 25, já gerente. E ela vai e pergunta para ele: você tá chateado comigo? Você tá de cara feia para mim? O que eu fiz? O que tá acontecendo? E esse diretor, ele disse para ela: vá para sua casa agora e volte. E nunca mais apareça com esse cabelo desse jeito aqui, nessa empresa. Essa história corta porque ela é real. Ela não é uma dessas fanfic que é feito para militar e lacrar porque você tem um monte de blog e de influencer querendo causar polarização o tempo inteiro. Essa é uma história que, se você colocar essa mulher para te contar essa história, você se acaba de chorar, porque você se coloca no lugar dela e você imagina o quanto isso deve dilacerar uma alma. O diretor dela não escutou o que ela tinha dito na reunião, ele desconsiderou todo o trabalho dela e a única coisa que ele disse foi: vá para sua casa e volte e nunca mais apareça com esse cabelo aqui. Por quê? Porque ela tinha esquecido de fazer chapinha, e na cabeça desse diretor, um cara que viveu a vida corporativa a vida inteira, na cabeça dele era falta de respeito ir para trabalhar com cabelo crespo. Por quê que era falta de respeito? Esse cara, ele nunca foi levado a pensar a respeito disso. Ele tinha tanta coisa na cabeça dele que ele nunca parou para pensar no trabalho que dá para fazer uma chapinha. Ele nunca parou para pensar na crise identitária e nos problemas de autoestima que a vulgarização e o rebaixamento de um certo tipo de cabelo pode causar na vida de uma pessoa. Depois que eu escutei a história dessa mulher, eu comecei a elogiar o cabelo de negras e dizer: tudo aquilo que me fazia pensar que um cabelo liso era bonito foi uma construção social que foi aplicada em cima de mim. Foi porque todas as propagandas com mulheres sensuais que foram colocadas na televisão para eu ver desde que eu era uma criança eram pessoas que respeitavam um determinado padrão. Mas eu deveria ter sido educado que existe uma beleza única em cada tipo de pessoa e que a beleza, ela não é padrão. O fato de você só ter mulheres com um tipo de cabelo, com um tipo de cor de pele, eu tô falando de década de 80 e 90. O fato de você ter isso não significa
que outras formas não possam ser bonitas. E muitas crianças e muitos adolescentes, eles formam a sua noção daquilo que é belo através dessa construção cultural. Quando eu consegui me despir desse preconceito que eu tinha e que eu não conhecia, eu comecei a reparar nas negras e um universo novo se abriu para mim, porque eu consegui começar a enxergar uma beleza estarrecedora nas pessoas que eu encontrava. Porque existem negras feias e bonitas, assim como existem brancas feias e bonitas, e amarelas, e japonesas e asiáticas feias e bonitas. E um novo universo se abriu para mim, porque é como se algo tivesse sido tirado dos meus olhos e finalmente eu conseguisse reparar numa beleza que eu nunca tinha reparado antes, porque eu havia sido educado a enxergar aquilo como feio e como inferior. Você pensa que a história dessa pessoa, ela não deveria ser contada para todos por ela mesma, se ela quisesse espalhar essa história, tinha. E essas histórias, elas teriam muito mais efeito na luta contra o racismo do que essa militância que é feita com ódio, porque ela é feita com ódio somente pelo engajamento que ela gera. Ela traz frutos sociais, ela traz frutos para a sociedade, até traz, mas não traz tão bons e tão rapidamente quanto um trabalho de conscientização seria capaz de fazer. Eu percebo. Eu já falei no vídeo anterior que eu fico puto quando eu escuto um japonês dizendo que sofre preconceito no Brasil. Fico puto porque esse cara não sabe o que é racismo. Então quando ele diz que ele sofre racismo porque chamam ele de japoronga, de japa, de zoio rasgado, esse cara não sabe o que ele está falando. Porque todo esse escárnio, ele é carinho, e ele implica numa brincadeira que não tem por fim machucar, ferir, e não tem por fim tirar oportunidades. Você chama um cara de japa, mas não tira o trabalho dele, e não diz que ele não é capaz de fazer o trabalho dele. Pelo contrário, você acha que ele trabalha até melhor, que ele é mais rápido, mais eficiente, mais inteligente e mais honesto. Isso é preconceito. Isso é preconceito porque tem um monte de japonês burro, preguiçoso e incompetente. Veja, quando você é preso na porta de um banco, e olha que eu já fui office boy, e olha que eu já entrei muito em banco na minha vida. Todas as vezes, 100% das vezes em que eu fui preso numa porta rotatória de entrada de banco, os seguranças olharam para mim com um olhar de súplica de desculpas, do tipo, nossa, o que aconteceu? Nossa, você tem alguma coisa aí que enganou a porta. O senhor pode, por favor, colocar alguma coisa que o senhor tenha de metal aqui? Quando um negro é parado numa porta dessa, se ele tiver mal vestido, o guarda lá dentro, ele vai colocar a mão na arma e vai falar, levanta a camisa, ou então coloca aqui alguma coisa que você tenha. O olhar é diferente, e esse olhar de crença de que o negro é perigoso, esse olhar de crença que o negro é perigoso, ele não só mata, como ele tira também oportunidades. Então, quando eu andava muito com o Tuba, e eu já conto isso em outras histórias aqui no canal, quando andava eu, ele e o Zé, ele tinha medo de ir no banco de trás. Por quê? Porque se ele ficasse no banco de trás, podiam confundir ele com um sequestrador de dois brancos, de um branco e de um japonês. Então ele andava com as mãos praticamente na cabeça dentro do carro, porque ele queria que qualquer policial que visse ele lá dentro entendesse que ele estava desarmado e que ele não estava ameaçando ninguém. Logo, era muito mais confortável para ele andar na porta do passageiro do que no banco de trás. Na época quando a gente começou a trabalhar junto e ele precisava transportar dinheiro, ele tinha medo de transportar dinheiro. E foi um choque para mim quando eu percebi que ele tinha medo de transportar dinheiro. Não é porque ele tinha medo de ser roubado, ele tinha medo de ser parado pela polícia e não saber explicar de onde aquele dinheiro vinha. O Tuba e a minha amizade com ele fez com que se abrissem para mim a medos e preocupações que eu jamais havia imaginado que existissem. Jamais havia imaginado que existissem. E aí você para e pensa... O monarca, ele chega e diz assim, o Estado não pode dizer para você que você tem uma raça, você é igual a todo mundo. Então, no discurso teórico isso é muito bonito, mas na prática as consequências do racismo e as mortes dos negros, o encarceramento dos negros já diz pro cara que ele tem uma raça. Ele não precisa tomar consciência porque ele quer, ele é obrigado a tomar essa consciência.
Ele é obrigado a tomar essa consciência e você tem muitos gatilhos, você pode ter colocado na sua cabeça muitos gatilhos contra o que eu vou dizer agora. Então, muitos gatilhos na sua cabeça podem falar assim, Fausto é defensor de bandido. Muitos gatilhos. Então, antes de você dar vazão a esses gatilhos, reflita sobre isso. Você tem muitos negros nascendo em favelas que se assemelham aos campos de plantação de folha de coca na Bolívia. O cara, ele quer plantar feijão e milho e trigo, só que se ele plantar lá, ele vai morrer de fome. Por quê? Porque isso não tem demanda, ele depende de outros recursos e ele tem contas a pagar que superam em muito aquilo que mandioca, que batata pode dar para ele. Ele é obrigado a plantar aquela folha de coca porque é aquilo que lhe dá um retorno. O negro que nasce no morro do Rio de Janeiro, ele tem muita dificuldade de conseguir oportunidades, meios pelos quais pagar as contas para sustentar a sua casa. E o que vai estar brilhando lá para ele? Sim, vai estar brilhando lá oportunidades de tráfico. Traficantes que muitas vezes colocam comida na casa dele. E que muitas vezes o salvam de enrascadas. E a referência que ele tem de justiça, de policial... o policial quando sobe no morro é para matar o cara que compra comida para ele. Então a distorção de valores e a probabilidade de uma pessoa dessa acabar se perdendo e para subsistir fazer aviãozinho e ao fazer aviãozinho ser preso e ser colocado encarcerado de uma maneira que Gregório do Vivier não vai preso, de uma maneira que Monarque não vai preso. Por quê? Porque eles são pobres e negros e vistos como traficantes que alimentam aqueles caras que consomem o que eles consomem publicamente. Só que esses negros eles vão ser colocados numa cadeia e eles vão cair na universidade do PCC. As chances de você ser negro e ser bem sucedido, elas são muito pequenas, mas sempre vai ter alguém com aquele discurso de mérito, do tipo, esse cara que era negro, ele andava 150 quilômetros para chegar na escola, atravessava 2 rios, pulava em cabeça de jacaré e se formou e virou juiz do STF. Quando você escuta umas histórias essa é a exceção da exceção. Seria a mesma coisa de dizer, porra, você é brasileiro, por que você não é o Neymar? Você nasceu no Brasil, cara. Você podia ser um jogador de futebol e tá jogando na Europa. Por que você não é o Neymar? Me dá um motivo pra você não ser o Neymar. É porque te faltou esforço, porque você é vagabundo. Porque se você quisesse, você tava na Europa jogando futebol. Então chegar para um negro e dizer você não se esforçou e por isso você merece essa vida desgraçada que você está levando numa penitenciária é falta de consciência dos pilares que sustentam a nossa sociedade e que levam as pessoas ao lugar em que elas vêm a ocupar, no fim das contas. Ao ponto de ter a história da perca, isso é uma piada interna aqui só com os meus amigos que sabem que história é essa. Essa perca, essa menina, ela foi uma pessoa perdidamente apaixonada por mim na nossa adolescência e que não me conhecia. Ela não me conhecia, ela só era apaixonada por mim. E o único motivo dela ser apaixonada por mim é porque eu era japonês e correspondia a todos os anseios de identificação que ela tinha. Porque quando ela tinha 9 anos, ela colocou na cabeça dela que ela casaria com um japonês e com 16 anos ela estava desesperada para realizar o sonho dela. E eu servia. Nossa, como eu servia. E quando eu fui analisar essa paixão dessa menina que ela tinha por mim, ela não sabia quem eu era, não sabia o que eu acreditava, não sabia o que pensava, não sabia o que eu queria da minha vida, não sabia como eu beijava, não sabia como eu transava, não sabia absolutamente nada sobre mim. Ela só sabia que ela me amava e ela me mandava carta 3 vezes por semana. Chegavam uns calhamaços assim de papel para eu ler. E me ligava e tentava de toda maneira conviver comigo e tentava ocupar espaço na minha vida. E aí eu perguntava, porra, tem uns caras que gostam de você, tem uns caras que gostam de você de verdade, que são apaixonados por você e que tem muito mais pra te oferecer do que eu tenho, eu só quero no máximo te comer, cara. E a menina falava, não, mas eles não servem. E por que eles não serviam? Porque eles eram da ZO. Não vou dizer onde a menina morava. Eles eram de Osasco. Eles eram de Osasco e são da minha cor. E eu não quero, eu nasci no país errado. Eu sou brasileira por azar, mas eu quero morar no Japão, eu quero conhecer a Europa, eu quero morar fora, eu quero me desligar de tudo isso. O que é isso, se não um sério problema de identidade causado também pelo racismo? Porque essa menina nunca viu
uma pessoa que parecesse com ela, ocupando posições de destaque e ocupando posições de glamour. Por quê? Porque na década de 90 todo mundo assistia televisão, e na década de 90 era uma jornalista colocada negra para apresentar o Fantástico para pegar bem para a emissora. Mas quando você chegava na novela, a negra era só a empregada. E era uma servitude sem tamanho a vida da negra na novela. Então, essa vida eu não quero para mim. Porque vida boa é de brasileiro que vai para a Europa. Então, se eu for para a Europa com a beleza que eu tenho, com o esforço que eu tenho, com o estudo que eu tenho, fruto do meu esforço nesse bairro nojento onde eu nasci, eu posso ser alguém. Então eu só preciso de uma oportunidade. Para quê? Para me internacionalizar, e assim que eu me internacionalizar eu terei valor. O que é isso se não fruto de um racismo? Então você não pode chegar para uma pessoa dessa e falar assim: cara, o Estado não pode dizer que você tem uma raça. O Estado não pode chegar e dizer para você que você tem uma cor. O Estado não precisa dizer, não tem que dizer, ele não pode dizer, ele não precisa dizer. Porque essa menina, ela já tem nojo da cor da pele dela. E ela quer embranquecer, entre aspas, ou amarelar a prole dela. Então, nossa, tudo que eu quero é ter um filho de olhinho puxado. Tudo que eu quero é ter um filho de olhinho puxado. Por quê? Porque na cabeça dela, ela acredita que uma criança de olho puxado será superior. Aí você fala: nossa, que mente retrógrada. Isso daí é muito década de 80 e 90 mesmo. Vai na periferia hoje e vê as meninas suspirando por K-pop. E veja se a gente não tem, se nós não somos frutos de um tremendo investimento na destruição da imagem do brasileiro. E quando você pensa em brasileiro, é sempre um cara mal educado, burro, desonesto, desleal, e o superior é sempre quem tá fora. E meu Deus, como eu queria ter nascido na Coreia, como eu queria ser um personagem de anime. Nossa. Então, perceba. Ao longo quando de maneira irrefletida eu comecei a tentar formar uma opinião a respeito de cotas, eu era muito contra. Eu já escrevi textão em rede social dizendo o quanto eu era contra. Hoje eu tenho vergonha das minhas opiniões. Por quê? Porque eram irrefletidas e, enfim, me faltava muito conhecimento, me faltava vivência. Quando você coloca o Kim e a Tabata para falarem sobre isso, e um fala que a educação ela teria que vir da base, e a outra fala que essa educação da base não terá a amplitude necessária e não dá o tempo necessário para o reparo, e que você tem que dar cotas também, você tem que pensar não na vida daquela única pessoa que será favorecida. Você tem que pensar no espelhamento que essa pessoa que recebeu a oportunidade vai gerar nas novas gerações. Porque na década de 80, quando você chegava para uma criança negra e perguntava assim: você quer ser engenheiro, você quer ser advogado? Ele olhava para você e falava: não, isso daí não é para mim, não. Isso daí não é para mim, não. Por quê? Porque você liga a televisão, você vai nas grandes empresas, você encontra algum advogado negro respeitado, bem posicionado na sociedade? Não, você só encontra gente sendo preso porque é negro. Então, a pessoa ela sequer anseia porque ela não acha que é alcançável. Hoje você já tem uma nova geração que olha para negros bem-sucedidos em suas carreiras e falam: eu quero ser esse cara, eu quero ser esse acadêmico, eu quero ser esse estudioso, eu quero ser esse apresentador, eu quero ser essa pessoa. Pasmem, isso é novo no Brasil. Não é porque você tem 20 anos e isso é natural para você, que foi natural para as pessoas que hoje têm 40, 50 anos. Não, não era natural para elas. E isso tudo é fruto de uma mudança, isso é tudo fruto de investimento. Então, se uma pessoa ela teve acesso à universidade pública através de cotas, ela gerou não só uma melhor vida para ela, porque muito provavelmente ela se esforçou tanto quanto ou mais do que todo mundo para ter resultados, porque ela já entrou debufada na universidade, já entrou tendo coisas a provar, enquanto muita gente já começou com créditos. Porque se vai um loiro de olho verde lá, e aí vai falar: tá vendo, você é racista, você não gosta de branco. Se vai um loiro de olho verde bonito
fazer uma entrevista do lado de um negro não tão bem vestido assim, quem você acha que a empresa inconscientemente vai escolher para representar a sua imagem? Pois é. Nós temos que falar o quanto a beleza influencia sim no sucesso na carreira das pessoas. E o quanto, quando você olha para as grandes empresas, você encontra sim pessoas muito bonitas que foram dadas oportunidades que outras feias não recebem. E quando você vai ver a performance delas, ela é medíocre comparado com outras pessoas que se esforçam mais que elas. Mas ainda assim elas recebem a posição, por quê? Porque pega bem para a empresa ter aquela gatona, porque pega bem para a empresa ter aquele cara boa pinta indo representar, porque esses caras, quando eles vão falar, as pessoas prestam mais atenção neles. É por isso que as propagandas de produtos de beleza só tem mulheres bonitas. Só que quando é uma outra empresa de venda de tecnologia, de venda de auditoria, quando vai uma pessoa bonita lá, de acordo com os padrões da sociedade, definidos pela sociedade nessa época, essa pessoa ela vai receber muito mais atenção e as pessoas têm muito mais predisposição a quererem fechar negócios com elas do que com outras. E quando você define qual é o padrão de beleza da sociedade e quem é que deve ser visto de que forma, você exclui toda uma parte da sociedade de lutar pelas mesmas oportunidades que os outros estão lutando. Hoje, e eu posso falar isso com uma certa propriedade porque eu presto serviço para headhunters, existe uma pressão social que faz com que pegue bem para uma empresa ela ter parte do seu quadro composto de negros. E tem um monte de empresas aí quebrando a cabeça para conseguir contratar negros qualificados, porque eles querem ser bem vistos pela sociedade. A minha pergunta é, se não houvesse essa pressão da sociedade, se não tivesse pegando bem para as grandes empresas terem em seus quadros mulheres em posição de gestão e negros em posição de gestão, você acha que as empresas tomariam essas iniciativas de quererem negros em posição de gestão? Eu acho que não. Eu acho que não. E digo mais, eles iam preferir pessoas que, além de qualificadas, que além de terem um bom background, também fossem apresentáveis para quê? Para que a sua empresa fosse representada por um cara de olho verde, por um cara de 1,90 m, por uma mulher esguia, alta, elegante e de boa família, de família tradicional, de preferência com um dos sobrenomes fortes da cidade. Por quê? Porque as empresas elas são feitas de pessoas, e pessoas inconscientemente elas têm esses gatilhos que faz com que elas queiram associar a sua imagem, associar a imagem do seu produto a uma coisa atraente. Então é resultado sim dessa pressão social, é resultado sim dessa política de engajamento aqui, que você tenha mais empresas falando, não, nós queremos modelos negros e nós queremos promover alguém que seja do nosso quadro interno negro. Então para o Alan, que por exemplo ele entrou na universidade por cota, ele conseguiu emprego de menor aprendiz porque era negro, e ele conseguiu promoção porque ele era negro, ele foi favorecido nessa tentativa de compensação que nós estamos brincando de fazer aí, fazendo de forma muito pequena. Ele foi favorecido, mas é só ele que se deu bem nessa história inteira? Não, porque ele mora numa comunidade, ele mora num lugar onde ele tem um monte de crianças negras que olham e falam, caralho, viado, o Alan tá trabalhando de gerente numa multinacional. Também quero. Então, o efeito que esse menino que foi aceito na universidade por cotas, que entrou como menor aprendiz porque era negro, que foi promovido porque era negro, se ele não passasse no vestibular, se ele não passasse na entrevista e se ele não demonstrasse as qualificações necessárias para o novo cargo dele, você acha que ele ia ser contratado? É claro que não. Mas tendo sido contratado, foi só a vida dele que melhorou? Não, ele melhorou a vida de todas as crianças que ele influenciou e que puderem se espelhar nele e falar assim, nem todo negro vira bandido e nem todo negro só fica rico jogando futebol ou fazendo funk. Eu vou estudar aqui porque eu quero ver qual que é desse cara. Tio, que curso que você fez? E uma conversa do Alan, quando ele vai fazer voluntariado em comunidades e orfanatos e conta a história da vida dele, ele já inspira um monte de gente a seguir o mesmo caminho. Como é que você chega e diz que você tem que tirar a bolsa de menor aprendiz
dos negros, porque o branco também tem que ter direito. Porque eu sou branco, eu também quero, eu tô me sentindo desfavorecido. Pense, se eu tivesse a idade do Alan e eu entrasse no lugar dele, naquela vaga de menor aprendiz, que bem eu faria para os negros da favela, que bem eu faria para os japoneses do bairro Assunção, do Pauliceia, de São Bernardo. Que bem eu faria sendo contratado como menor aprendiz numa empresa de São Paulo. Que bem eu faria para as crianças japonesas da Pauliceia, que já tem um monte de dentista na USP, já tem um monte de exemplos em que eles podem se espelhar na sociedade e que mostram para eles que eles podem lutar por aquilo, que eles podem querer aquilo. Então, quando você pensa no bem da sociedade num todo, é muito importante que você faça essa tentativa de compensação, mesmo que ela seja pequena, porque é engraçado que uma criança, hoje, ela tem menos super-heróis negros do que poderiam existir, e ela tem menos modelos negros bem-sucedidos em suas carreiras do que poderiam existir. Mas já é mais do que ela tinha na época de 80, já é mais do que as crianças tinham na década de 90. Então as crianças, elas já nascem mais estimuladas e mais crentes de que elas podem chegar em algum lugar, inspiradas por esses modelos que eles veem. E não só isso, hoje você tem menos senhoras, não estou dizendo que não tenha mais, hoje você tem menos senhoras chegando no hospital e falando: não vou ser atendida por tição. A pessoa, ela chega no hospital, ela vê um negro ocupando uma posição de destaque e ela confia na performance dele, porque se ele está ali é porque ele se qualificou para isso. Por quê? Porque eu já fui atendido por vários outros médicos negros e todos eles fizeram um bom trabalho, me dando até muito mais atenção do que um monte de branquelo. Ah, me chamou de branquelo, o Fausto é preconceituoso, ele é racista, ele não gosta de branco. Ah, por favor. Por favor. Então, você tá vendo então que quando o cara ele chega pra você e fala assim: o Estado não pode dizer que você tem uma raça, ele tá no mundo de Bob, ele tá achando que o mundo é bonito do jeito que ele enxerga e que ele tá desconsiderando um monte de coisa que ele não sabe que existe. Pois é, o fato de você não saber que existe não significa que não exista. Do mesmo jeito que acreditar que a Terra é de algum formato não faz com que a Terra seja. Fiquem aí com essas reflexões. Eu preciso trabalhar, por hora é isso. Um grande abraço.